Seja bem-vindo a uma nova edição do programa Mesa de Negócios. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está conectado à importação e exportação. E o destaque é a importância de se ter um seguro para realizar operações de transporte internacional. Eu vou conversar com dois especialistas neste tema, que são a Ana Flávia Rocha e o Cláudio Batista. Cláudio, você tem aí mais de 30 anos de experiência no setor de seguros. Eu quero entender, pela sua experiência, o que você vê as empresas recorrendo mais quando não fazem o seguro? Isso é uma questão cultural, né? Os brasileiros nem sempre tiveram o hábito de contratar os seguros ou várias modalidades de seguro. Hoje isso vem evoluindo. Em outros mercados mais evoluídos, o seguro é obrigatório. Norte-americano, mercado europeu. Então você vê uma incidência muito maior de seguro. Mas o nosso mercado vem evoluindo bastante nesse ponto, apesar de não haver obrigatoriedade na maioria dos seguros, as pessoas estão mais conscientes, as empresas, e vêm contratando. Em contratos de licitação, são obrigatórios para que seja cumprido o contrato e, caso não seja, o seguro vai arcar com os custos daquele contrato não cumprido. E o seguro de roubo, né, para cargas, que acontece muito, infelizmente, ainda no Brasil, e especialmente na pandemia, isso foi muito acentuado, né? O traslado de mercadorias pelas rodovias não está coberto obrigatoriamente por seguro, mas se a empresa quiser fazer, ela pode. Sim, é muito importante, Nácia, o que você está citando do seguro não obrigatório de carga. O seguro do transporte nacional, nós temos duas modalidades. O seguro para acidente, esse sim é obrigatório a transportadora contratar, inclusive um seguro de responsabilidade civil, ok? Da transportadora em relação ao cliente. O de roubo não é obrigatório. Normalmente as transportadoras ofertam o seguro ao cliente e, quando ele não aceita contratar o seguro, fica sob responsabilidade dele a perda, seja de roubo ou de extravio da mercadoria. Então, é uma situação bem comum de acontecer, e ele, optando por não contratar o seguro, ele não está resguardado. Nesse um ano de atuação aí da Serpa Seguros no mercado, qual foi o seguro mais pedido, assim, aquele que é a preocupação número 1 dos clientes? É o seguro do transporte internacional de carga. Importação é o principal deles. E independe se o modal vai ser terrestre, né, por exemplo, vindo ali do Mercosul, se vai ser por navio vindo da China, se vai ser de avião, por exemplo, de algum outro país, independentemente, veio do exterior, esse é o mais contratado. Esse é o mais contratado, em especial no modal marítimo, né? Que o tempo de deslocamento é maior, a mercadoria fica vulnerável por mais tempo, então o cliente tem a consciência que ele corre um risco mais elevado. No caso das pequenas empresas que fazem operações aí de comércio exterior, elas têm acesso direto a uma apólice de seguros, ou elas têm que compor uma apólice que já tem outras empresas e outras operações juntas? Interessante, Nácia. Veja bem, as pequenas empresas que têm pouco volume, ela tem acesso ao seguro, mas normalmente é um seguro esporádico e o custo dele é muito mais alto. Então, dentro da Serpa Corretora de Seguros, a gente tem uma apólice onde a gente faz um pool de vários clientes de pequeno porte que gera um volume de grande porte, e aí os clientes têm condições iguais aos clientes de grande volume de contratação. Ou seja, não faz diferença se eu estou participando de uma apólice com outras empresas ou se a apólice é exclusiva da minha operação, o seguro cobre qualquer tipo de sinistro que ocorrer. Cobre qualquer tipo. Normalmente a diferença da pequena operação e a grande operação é o custo, mas com essa apólice do Grupo Serpa, para os clientes de pequeno e médio mercado, a gente consegue deixá-los com um custo menor, ficando bem mais competitivos do mercado. Pois é, e é uma vantagem, porque eu já ouvi empresas que fazem aí um volume menor de negociações internacionais, seja importando ou exportando, que elas acabam deixando de lado o seguro, porque elas acham que não tem porte para negociar com uma grande seguradora, por exemplo, ainda que passando aí com a ajuda de uma corretora, que elas não teriam acesso a essa solução. Isso é a realidade do mercado. Muitas vezes elas realmente não têm. Porém, nós trouxemos essa solução com a Serpa Seguros.
com a Serpa Seguros, ela é uma empresa pequena, contrata o seguro com custo muito acessível, bastante acessível e mesmo uma pequena movimentação. Ana Flávia, passar a oferecer o seguro para os seus clientes trouxe alguma vantagem competitiva? Com certeza, trouxe mais confiabilidade, mais segurança para o cliente nas operações que ele realiza conosco. Por quê, Inácia? Porque a partir do momento em que a empresa ela visualiza que a operação está mais segura, caso aconteça algum sinistro, né, acaba até sendo uma forma de trazer mais confiabilidade para aquela empresa que está iniciando no comércio internacional ou que está trazendo um equipamento, às vezes, de alto valor, tem um alto volume de cargas, então traz mais confiabilidade para a operação da empresa. Além da vantagem de que ele negocia com uma empresa só o transporte da mercadoria e a segurança de fazer esse traslado, né? Exatamente. Caso aconteça alguma avaria, no momento em que a carga já está dentro do Brasil, na chegada até o armazém do cliente, então traz mais segurança em toda a cadeia logística de operação de uma importação ou exportação para o cliente. E pela sua experiência, a empresa que contrata uma vez o seguro e aí ela se sente assim, totalmente coberta naquela operação, tem tranquilidade, ela contrata de novo, ou é o contrário, assim, eu contratei, não deu problema nenhum, eu vou me arriscar na próxima vez. O que você encontra mais? Não, eu tenho certeza que quem contrata não deixa mais de contratar porque é uma tranquilidade enorme para a operação. Tem empresa de pequeno porte que, se ela tiver uma perda, fecha a empresa, às vezes encerra a empresa porque ela perdeu todo o capital naquela operação. Tendo o seguro isso não acontece, porque se ela tiver uma perda, o seguro vai repor a perda dela em 100% das despesas, resolveu a situação, ela pode continuar a operação dela. Pois é, imagina, a empresa às vezes está dependendo, né, de um equipamento que está vindo do exterior e precisa desse equipamento para dar andamento a uma operação de produção no Brasil, e esse equipamento é avariado, às vezes pela falta do seguro. Quem é que vai pagar ali aquele prejuízo, né? A empresa vai ficar no prejuízo duas vezes, porque vai ter que consertar o equipamento e ainda vai ficar sem a operação dentro da indústria. Pois é, e muitas vezes o percentual do prêmio do seguro, ele é irrisório diante de toda a operação, de todo o projeto, como você colocou agora. Então, sempre alertamos da importância do seguro. Agora, quando você vê, então, a empresa que opta por fazer aí um traslado longo entre países, por exemplo, assumindo o risco de não ter o seguro, qual é o argumento, qual é o raciocínio que essa empresa está usando, Ana Flávia? Bom, é engraçado até você falar isso, porque muitas vezes o comum, né, das pessoas se preocuparem de assegurar o seu carro, né, às vezes até fazer algum outro seguro de vida, mas a gente não entende às vezes por que ela não está segurando aquele bem que vai corresponder ali com um projeto, né, uma execução de um projeto que vai trazer ganhos para a própria empresa dela. Mas a gente sempre alerta, né? A gente está à disposição aí para tirar alguma dúvida caso a empresa necessite entender de como funciona uma cobertura, como que funciona tudo, a gente está à disposição. Ana Flávia, você tem clientes fixos, né, que tem contratos com vocês aí para operações ao longo do ano, mas também de vez em quando atende cliente que tem só uma operação, quer fazer só um transporte de uma mercadoria uma vez naquele ano. O seguro atenderia essas duas situações? Sim, para aqueles clientes recorrentes nós conseguimos até negociações melhores, né, dentro da nossa apólice, mas para aqueles clientes que querem realizar apenas um seguro pontual, também não tem problema, a gente faz a cobertura do seguro da carga daquele cliente. Ou seja, esse cliente recorrente resolve tudo com você, a apólice, o transporte, né, toda a logística aí, seja por qual modal for, né, se vai vir de navio, se vai ir de navio ou voltar de avião, por exemplo, alguma mercadoria ou algum insumo, para ele é mais prático negociar só com uma empresa? Com certeza, inclusive em casos de sinistro, por exemplo, ele não vai precisar ficar recorrendo a algum corretor, algum terceiro, tudo vai ser resolvido dentro do Grupo Serpa. Ana Flávia, você só transporta cargas seguradas? Não, nós também transportamos cargas sem seguro. Nós sempre informamos o cliente, alertamos da importância de transportar uma carga assegurada, porque algo pode acontecer no transporte dentro do Brasil, né, internacionalmente e no país de destino. A gente nem sempre sabe o que pode acontecer, então sempre alertamos o cliente da importância de contratar um seguro. Ô Cláudio, eu quero entender, fazer uma comparação aqui agora da aplicação do seguro
seguro para comércio exterior com aquele seguro de carro mais simples que todo mundo tem, né? Você bate o carro, registra um sinistro, você aciona o seu corretor de seguros, que vai acionar a seguradora, e é muito simples a operação de ressarcimento. Mas vamos pensar num navio que saiu da China, carregando aí vários contêineres para uma empresa brasileira. Se acontece um problema com esse navio, aconteceu um incêndio há pouco tempo, né? Sim. E aí as mercadorias que estavam em determinada área do navio foram perdidas. Como é que faz para acionar o seguro e ter o ressarcimento devido? Que ao invés dele acionar a seguradora diretamente, ele vai nos acionar e com a expertise que temos, vamos acionar a seguradora, facilitando a vida do cliente. Aí é que entra o diferencial do nosso trabalho, da nossa experiência, do nosso bom relacionamento com as seguradoras, né? A fim de adiantar, agilizar e tornar rápida essa que seria uma questão demorada. Ô Cláudio, o tanto que você conhece de seguro, junto com a experiência do Grupo Serpa, né, nesse processo novo da Serpa Seguros, que seja mais fácil você visualizar em uma operação que está para acontecer, qual é o momento mais delicado daquela operação para que o seguro contemple exatamente os detalhes daquela etapa para que nada fique descoberto, né? Exatamente. A gente alerta o cliente antes da saída da mercadoria da origem, ok? Contratamos o seguro, é o momento de contratar, faz a contratação de seguro e fazemos todo o acompanhamento durante toda a cadeia logística, né? Lembrando as várias etapas que a cadeia logística envolve. Desde a saída da fábrica, a mercadoria desloca dali através de uma transportadora para um porto, às vezes para um armazém, depois ela vai para um navio ou para um avião, faz o desembaraço, depois um novo transporte rodoviário até a chegada final do cliente. São muitas conexões até sair daqui e chegar lá, né? Sim, muitas conexões e muitos responsáveis, né? Porque além disso tem o agente de carga que tem responsabilidades, situações onde ele precisa de acionar o seguro, o cliente está tranquilo de ponta a ponta. Eu vou fazer aqui de novo uma analogia com aquele seguro que a gente contrata para o carro da gente, né? Entre uma operadora e outra, quem já mudou aí de serviço sabe que tem diferença, sabe que às vezes uma seguradora oferece uma coisa que a outra não oferece, uma tem uma certa resistência para oferecer determinado benefício para o cliente, a outra já coloca ali como benefício padrão dentro do contrato. Nesse caso, a sua experiência de novo deve ajudar, porque entre tantas seguradoras que o mundo tem, né, não só o Brasil como o mercado internacional, você deve saber, olha, essa seguradora aqui tem uma expertise maior para esse tipo de operação, e saber fazer essa escolha é um adendo a mais na segurança de todo um processo de apólice de seguro, né? Sim, sem dúvida. Primeiramente, o ideal é que você opere com uma seguradora que tenha especialização no seguro de carga, em especial no transporte internacional. E segundo, temos que ficar muito atento às cláusulas e condições que muitas vezes o cliente final ele não vai saber identificar. Por exemplo, a gente pode pegar uma situação que o cliente tenha um embarque onde a responsabilidade na maioria do embarque é do exportador, o cliente só vai assumir do porto, por exemplo, até o pátio dele, e ele contrata um seguro que não vai dar essa cobertura toda. Então o ideal é que ele contrate dentro do possível, sempre um seguro porta a porta, que é o que a gente oferece dentro do Grupo Serpa, e independente do Inconterms que ele contratar, ele está coberto todo o período. Qualquer avaria na carga, ele aciona o seguro, recebe a indenização, depois a seguradora faz o regresso junto ao causador. Deixa de ser um problema do cliente e passa a ser um problema da seguradora, mas tem que ser bem contratado, porque inclusive a maioria das apólices ela tem cobertura de acordo com a responsabilidade do cliente, do segurado, do contratante, e não porta a porta. Isso muitas vezes o deixa vulnerável porque não tem como identificar o local onde aconteceu o acidente, o local onde aconteceu a avaria, o local onde teve o sinistro. E aí, dentro desse processo, quanto tempo, em geral, leva para o ressarcimento de um cliente que teve um sinistro em alguma operação de transporte internacional? O prazo médio é de 30 dias. Tá? É até rápido, eu achei que demorasse mais em função dessas conexões que tem que ser apuradas até descobrir ali direitinho onde é que aconteceu o problema, né? Sim, mas aí o problema, igual eu falei, passa a ser da seguradora. A seguradora vai demorar aí até 6 meses para resolver essa situação. Quer dizer, ela paga primeiro e depois faz a logística reversa para descobrir onde é que aconteceu o problema. Exatamente, ela vai regressar contra o causador após indenizar o cliente. Então ela tem até
a intenção de pagar o mais rápido possível para poder já ir lá e recuperar o valor que ela indenizou. Agora, Ana Flávia, em geral, quem passou por um sinistro, teve ali uma situação de avaria grave, depois que ele volta a fazer uma operação internacional, ele contrata o seguro? Com certeza. Depois de passar por todo o transtorno, e não é só o sinistro, né? Às vezes a carga ela acaba podendo ser roubada, né? Tem outros tipos de situações que o seguro é coberta, e com certeza essa empresa voltou a operar, mas com a carga assegurada. Ana Flávia, o Grupo Serpa já tem aí 27 anos de mercado. Eu imagino que essa experiência toda, quando você vai criar uma apólice para um cliente, né, fazer todo o processo de seguro para uma mercadoria que ele vai levar para fora do Brasil ou mesmo importar, isso deve fazer uma baita diferença, porque você conhece todo o processo e sabe que momento, por exemplo, daquela cadeia de transporte é mais delicado, né? Sim, com certeza. E hoje, como a gente tem o diretor da Serpa Corretora de Seguros, acaba trazendo uma proximidade maior junto ao cliente, para tirar as dúvidas sobre a cobertura de apólice, sobre algumas restrições, onde que é importante, qual tipo de seguro pode ser importante para cada tipo de operação. Por exemplo, Inácia, a gente tem um cliente que iniciou na exportação de alimentos para a Europa e ele estava com dúvidas se haveria algum seguro específico para multa contratual. Ele estava preocupado se caso ele não conseguisse entregar a carga no prazo estipulado em contrato, se ele conseguiria algum tipo de seguro. E existe um seguro garantia para esse tipo de situação. Então é importante, às vezes, as empresas enxergarem, né, que não existe só a questão de seguro para a carga. Existem vários tipos de seguro para cobertar outros tipos de situação em uma negociação internacional. O que nossos times de seguros vai fazer, Inácia, é buscar dentre as seguradoras do mercado quais possuem as melhores condições, as melhores opções para aquele cliente, para aquela operação, para assegurar que aquela operação do cliente ocorra da melhor forma e obtenha sucesso tanto na importação quanto na exportação. Ana Flávia, o que é mais comum na hora de contratar seguro? É aquela empresa que está acostumada a fazer operações de comércio exterior ou aquela novata que vai estrear aí importando ou exportando? O mais comum é a empresa que já tem experiência. Essa que já tem experiência, ela vem com outro viés. Ela quer negociar, ela quer, às vezes, aumentar ali o leque de coberturas, mas para aquela empresa que está iniciando, como normalmente nós fazemos toda a apresentação dos nossos serviços, especificações, a gente deixa bem claro da importância e da seguridade que traz fazer o seguro de carga, mas o mais comum é das empresas experientes estarem mais atentas. Então a gente vai aproveitar aqui no Mesa de Negócios, que sempre se preocupa em fazer um alerta para você, para que você que está começando o seu negócio, comece com o pé direito, fazendo do jeito certo, Ana Flávia. Então vamos aproveitar e dar essa chacoalhada, porque o custo é muito pequeno, pelo que eu entendo, de proporção, né? O seguro vai representar muito pouquinho, então não vale a pena correr o risco de trasladar aí um conteúdo, né, caro, uma mercadoria, sem ter essa cobertura durante todo o processo. Com certeza. A gente pode comprovar para as empresas que é muito irrisório o percentual considerando toda a operação e custos e retornos financeiros que aquele projeto vai trazer para a empresa. Cláudio, vamos considerar uma situação para ficar mais claro para as pessoas da importância do seguro e de como é que funciona esse processo dentro do transporte internacional. Se vamos considerar um navio que está saindo aí da Europa, tem 1000 contêineres lá dentro, mas nem todos os contêineres estão com seguro para cobrir uma possível avaria. Se acontece um dano estrutural nesse navio e todos os contêineres são perdidos, como é que fica o seguro? Sim, na verdade nós temos duas situações aí. A primeira delas é quando todos os contêineres são perdidos. Então, houve a perda, cada um assume o seu prejuízo. Nós temos uma segunda situação que é bem interessante, que é a chamada avaria grossa. Qual que é a situação da avaria grossa? Às vezes, para continuidade do navio, para ele continuar flutuando, ele continuar a operação dele até chegar a um porto, até chegar ao destino, algumas mercadorias têm que ser lançadas ao mar para poder aliviar o peso, ok? Não tem escolha, não tem como escolher qual vai ser lançado ao mar e qual não vai. Então, o que acontece? As que são possíveis é feito o lançamento, né, o descarte das mercadorias e, posteriormente, os clientes que tiveram as cargas lançadas ao mar vão receber em rateio
dos que tiveram as cargas preservadas. Então, independente se a carga do cliente foi preservada ou não, ele vai ter o custo, né? E pode ser um custo muito alto, às vezes até superior ao valor da carga dele. E ele tendo seguro, ele não corre esse risco. É uma das principais coberturas do seguro e, por incrível que pareça, não é tão rara, é até a mais comum, né? Você vê muitas vezes a perda de parte dos containers e se essa perda preservou os demais containers, o cliente vai participar no rateio que é feito pelo armador para poder indenizar quem perdeu. Isso pode custar muito ao cliente que não tem seguro. O meu objetivo aqui nessa entrevista, gente, é te sensibilizar sobre a importância de você fazer uma operação segura. E aí você escolhe qual é o melhor fornecedor no mercado para você. Sem dúvida. O custo do seguro é praticamente irrisório em relação ao custo da operação. E ele pode salvar toda aquela questão econômico-financeira da empresa no caso de uma perda. E até a credibilidade, né? Porque a gente fica considerando ali só a questão financeira e econômica, mas e a credibilidade de uma empresa que se comprometeu com clientes, com o mercado, às vezes muitos clientes, né? Você tem ali uma série de produtos para atender várias empresas ou vários consumidores finais, isso prejudica a reputação da empresa. Sim, Inácio, bem interessante a sua colocação. Inclusive, quando o cliente tem a perda e recebe da seguradora, ele já pode providenciar com maior agilidade a nova importação, né, para atender o mercado, para atender os clientes, para atender o estoque, o chão de fábrica, enfim, uma série de situações que o seguro pode facilitar e vai facilitar muito a vida da empresa. E o cliente, eu imagino que quem negocia com essa empresa que está importando ou exportando, se sabe que ela tem seguro, também fica mais tranquilo, né? Com certeza, inclusive traz mais confiabilidade, né, perante um importador estrangeiro ou um exportador de que é uma empresa séria, que está preocupada com a operação, né? Com certeza traz mais robustez ali, mais confiabilidade para a empresa. Você falou aí que dá assessoria, mas esse povo que tem dúvida, que está nos acompanhando, que fala assim, não, esse trem é muito caro. Se quiser fazer uma simulação com você, você faz ali rapidinho? Faço rapidinho. Sendo cliente ou não seu? Sendo cliente ou não, estou à disposição. Então fica a dica para você não vacilar naquilo que não pode. A gente sabe como que tem custos envolvidos em qualquer operação de comércio, de produção. Então, toma cuidado, né? Não vai perder aí por pouco aquilo que é tão importante para o seu faturamento, para a sua receita e para o lucro do seu negócio. Encerramos por aqui esta edição do programa Mesa de Negócios. Eu espero que você tenha gostado e que tenha sido útil para você. Deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos empreendedores, porque aqui no Mesa de Negócios, você sabe, a gente faz uma curadoria de assuntos que são úteis para você que é empresário, para você que é gestor, para que cada vez mais vocês e a equipe que vocês comandam tenha acesso a informações do mercado, sabendo o que está acontecendo, o que está sendo oferecido, para você fazer boas escolhas aí no seu negócio. Você sabe que isso faz a diferença entre as empresas que são mais competitivas e aquelas que apenas sobrevivem no mercado, hein? Conto com a sua audiência no próximo programa e ao longo da semana a gente vai conversando pelas principais redes sociais no meu perfil Inácia Soares. Eu te espero.